Oi, boa noite. Eu sou a Ana Cecília e tô aqui de novo. Eu queria pedir pra você que tá gostando do nosso conteúdo se inscrever no canal, pra ativar o sininho, pra todo o conteúdo chegar pra você e também pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário, falar se você tá gostando do nosso conteúdo. Sugerir algum tema que você acha bacana, que você acha que a gente deveria abordar, porque isso faz muita diferença. E eu queria falar hoje sobre um sentimento que é muito comum na gente, que é o sentimento de ser insuficiente. Se você parar pra pensar, a gente realmente é insuficiente em algumas coisas, porque não tem como ser bom em tudo. Eu até fiz um roteirozinho aqui pra poder não esquecer nada, pra poder falar tudo. Mas é natural a gente se sentir insuficiente, porque você vai ser bom em algumas coisas e um pouco pior em outras. Isso é normal. Só que a gente tem mania de focar somente no que é ruim e deixa o que é bom de lado. Então, por que a gente tem que entender isso? Qual que vai ser a diferença? Quando você entende que esse sentimento de insuficiência ele é natural, é uma coisa da vida, não tem como você tirar de você, você pode passar a ficar atento ao outro lado. Se você entender isso, você vai conseguir mudar completamente a sua relação com você mesmo. Por quê? Primeiro, a sua autoestima ela está diretamente ligada a isso. Se você se sente insuficiente, logo você não fica muito feliz. É uma coisa normal também. Se você não está se sentindo bem com uma situação específica, não tem como você ficar alegre, contente, saltitante. Então, é muito ligado uma coisa na outra. Segundo ponto, a chave para mudar isso tá na sua cara. Só que é muito difícil conseguir. É muito mais fácil você falar, é muito mais fácil você escutar o que eu tô falando, entender o que eu tô falando, mas é muito difícil você botar em prática. Terceiro, você precisa olhar as coisas do outro lado. Porque é o seguinte, quando é com outra pessoa, é muito mais fácil. Quando é do outro lado, a gente consegue achar inúmeras soluções. A gente consegue pensar o que poderia ter sido feito. Quando é um amigo seu que não tá bem, você consegue ver todas as qualidades dele. Todinhas, você cita todas pra ele. Mas quando é você não consegue fazer isso. Você tem muita dificuldade pra poder se mostrar o que há de bom em você. Isso é muito foda, porque assim, cadê o seu olhar atento ao belo em você? Era isso que eu queria chegar, era esse ponto que eu queria falar. Você tem que ter o olhar atento ao belo. Velho, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu pirei. Como assim o olhar atento ao belo? É uma frasezinha tão bonita. Eu acho uma frase muito bonita. Você ter o olhar atento ao belo. Não tem coisa mais maravilhosa do que você sair de casa e no lugar de ver um monte de carro parado num sinal, fazendo barulho, com toda aquela bagunça, você enxergar uma folha caída no chão, bonitinha, com formato certinho, seca e tudo mais, é muito difícil. Você se atentar àquela coisa bonitinha, pequena, quando tem inúmeras coisas ali dando errado, inúmeras coisas bagunçadas. É muito difícil. Então a gente precisa ter esse olhar atento ao belo. E o que eu posso fazer para isso? Primeiro você tem que observar. Se observar, porque a gente tá falando aqui de enxergar em você essa parte bela. Se observar. Todo mundo tem pontos positivos, todo mundo tem pontos negativos. A gente tem essa mania de olhar para os negativos e esquecer os positivos. Então, quando você pensar assim, poxa, mas eu não cozinho bem. Mas aí você pode pensar logo em seguida, mas ninguém lava uma panela como eu. Porque aí você tá mudando, você tem realmente esse lado negativo. Não tem como negar.
mas você compensa com um lado positivo. Você vai se mostrar um lado, o outro lado. E a autoestima, gente, ela é a capacidade que você tem de se estimar. E como eu disse, você vai ter coisas boas e você vai ter coisas ruins. Quando você tem seu olhar só as coisas ruins, ou coloca na sua cabeça que só tem as coisas ruins, ou que tem poucas coisas boas, acaba que você não consegue se estimar. Se você não consegue se estimar, como que a sua autoestima vai ficar pra cima? Você tem que aprender a ver as coisas boas, mesmo quando parecer que não existe, porque sempre existe. Se tem o ruim, tem o bom. Eu gosto de acreditar nisso, que a moeda tem dois lados. Você tem que tentar enxergar o outro lado. Ele tá lá, basta você virar. Só que essa parte de virar é a coisa mais difícil que tem pra gente fazer. É um exercício, não tem jeito, a gente tem que treinar, fazer várias vezes seguidas, milhares de vezes, até que finalmente uma hora vai ser natural. Você vai conseguir ver isso sem nem sequer pensar. Então, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um abraço, gente. Fique com Deus.